Olá, o meu nome é Ana Feijão, sou cardiopneumologista a trabalhar em Angola e estou aqui para vos dar algumas dicas para aplicarem nos vossos exames de ecocardiografia. Então, começo pela janela parasternal eixo longo, que fica situada nesta zona que vem aqui indicada na imagem. A marca ou index, que é esta zona aqui cinzenta, que se apresenta de várias formas, dependendo da sonda, deve apontar para o ombro direito, como mostra a seta, e a sonda deve ficar no espaço entre o terceiro ou quarto espaço intercostal. E temos uma imagem. Vou só aqui dar-vos umas luzes. VD é ventrículo direito, AO é aorta, AE aurícula esquerda, VE ventrículo esquerdo, CSV é câmara de saída do ventrículo esquerdo, que corresponde a esta zona mesmo antes das cúspides aórticas. Os primeiros cuidados a ter é diminuir a profundidade de forma a deixar 1 cm de espaço extracardíaco ao nível posterior. Okay? Nesta incidência não mexo na largura do setor, pois o coração está exposto de forma longitudinal e se diminuir muito o setor, vamos cortar o ventrículo esquerdo ou a aorta. O focus deve ser posicionado ao nível da parede posterior, também denominada latero-inferior, mas se houver alguma zona com menos definição, eu altero o focus para lá, como acontece neste exemplo. Temos aqui o focus representado por este triângulo. E o que é que faz o focus? O focus melhora a resolução lateral da imagem, ok? Começa então a avaliar a morfologia cardíaca. A primeira coisa que salta à vista é a relação entre as cavidades. O ventrículo esquerdo deve ser a cavidade maior, a aorta e a aurícula esquerda devem ter aproximadamente do mesmo tamanho e o ventrículo direito deve aparecer discretamente ao nível anterior. Ok? Aqui. A primeira coisa que eu avalio é a contractilidade do ventrículo esquerdo. As paredes devem aproximar-se de forma homogénea e devem espessar, ou seja, ficar mais grossas. Sabemos que tem uma boa função quando a diferença de diâmetro da cavidade em diástolo, ou seja, quando as paredes estão mais afastadas, e em sístolo, quando as paredes estão mais próximas, é significativa. Ok? Mais tarde vamos falar de alguns métodos de quantificação da função sistólica e os mais importantes assentam sempre nesta relação, ou a maior parte deles, entre a diferença entre o tamanho em diástolo relacionado com o tamanho em sístolo. Acho importante fazer um pequeno à parte, pois é essencial ter a noção das fases do ciclo cardíaco e do que significa o termo frame. Ora, é importante entender que telediástolo corresponde à primeira frame a seguir ao fecho da válvula mitral e telesístolo corresponde à primeira frame a seguir ao fecho da válvula aórtica. Como veem nesta imagem, a válvula mitral está ainda ligeiramente aberta, ok? Se derem um discreto toque no rato para a frente, a válvula mitral fica como nesta imagem, fechada. Então, sabemos que na passagem da imagem que ela está aberta para a passagem que ela está fechada, temos a telediástole definida, ok? Como é que vocês chegam, eu não sei se todos fazem eco, mas nós temos a sonda, estamos com a sonda no peito do paciente, temos o coração a mexer e se frisarmos, às vezes é freeze, outras vezes é congelar, dependendo do aparelho, a imagem para, ok? Esta imagem vai mudando se nós pusermos o rato a andar para a frente ou andar para trás nesse vídeo, ok? Então, é com este comando que nós conseguimos passar frame by frame, ok? E o que é uma frame? Frame é uma imagem. Um vídeo é composto por milhares de imagens. Quanto mais imagens tem um vídeo por segundo, mais definição tem um filme. Não sei se vocês viram no meu vídeo sobre os comandos e sobre os princípios físicos, mas frame rate é uma das especificidades mais importantes no eco e quanto maior a frame rate, melhor a qualidade de imagem.
Então, para avaliarmos a frame a seguir ao fecho da válvula mitral, eu tenho de fazer um freeze na imagem e rodar o rato até a válvula mitral estar fechada. Ao rodar mais um pouco para a frente, a primeira imagem depois da válvula mitral fechar é a frame certa para medir a telediástole. E a mesma história para a telesístole, só que em vez de ser a válvula mitral é a válvula aórtica. Como veem aqui, a válvula aórtica está aberta e aqui, logo na frame a seguir, ela está fechada. Sabemos então que está em telesístole. Eu também me guio pelo eletrocardiograma. Telediástole é no início do QRS, telesístole no final da onda T. Mas as guidelines referem esta forma de identificação do ciclo cardíaco e acho que é mais sensato, pois a componente elétrica nem sempre é 100% síncrona com a componente estrutural, sendo mais fidedigna esta forma de identificar a telesístole e a telediástole. Ora, ainda voltando ao parasternal eixo longo, estava eu a dizer, é então importante ter a noção da telediástole e da telesístole, pois para além de termos que fazer várias medições nestas fases do ciclo, é importante para percebermos a função sistólica, identificarmos exatamente as fases em que a cavidade está mais expandida e quando a cavidade está menor. Ainda de volta às paredes do ventrículo esquerdo, para finalizar a avaliação do ventrículo esquerdo, eu avalio a sua ecogenicidade, tem a ver com estes ganhos, com estes cinzentos no interior do endocárdio, que faz a interface com o ventrículo direito, aqui, e com o ventrículo esquerdo, e a espessura das paredes. Claro que é uma avaliação subjetiva, depois quantificaremos a espessura das paredes. O ventrículo direito deve ser menor do que o ventrículo esquerdo e a sua parede deve ser fina. Temos aqui a parede livre do ventrículo direito. Pode saltar à vista uma banda muscular, que é a banda moderadora, que pode ter várias orientações. Às vezes ela, se vocês notarem, ela tem aqui o seu início, mas não é bem perceptível, mas às vezes aparece bem transversal ou longitudinal ao longo de todo o septo. Nestes casos, por exemplo, se medirmos as paredes do septo e tivermos a banda moderadora muito próxima do septo interventricular, é aconselhável fazermos várias incidências para percebermos a espessura real do septo interventricular. E às vezes fugir um bocadinho destas janelas definidas, com pequenas angulações, com pequenos tiltings, só para percebermos como é que se comportam as estruturas. Então, esta banda moderadora é uma estrutura normal, não tem qualquer significado patológico, mas existe e pode influenciar a nossa avaliação. A contratilidade do ventrículo direito deve também ser avaliada subjetivamente, pela mesma ordem de ideias, verificar se a cavidade do ventrículo direito em diástole e em sístole tem uma grande diferença. Continuando a avaliação do parasternal eixo longo, a válvula aórtica, que é a válvula mais importante do coração, pois é aquela que o liga a todo o corpo, normalmente é a primeira válvula que eu avalio. Esta válvula deve ser fina, é normal que em pacientes mais velhos ela esteja um pouco espessada, mas deve ser um espessamento homogéneo, sem pontos brilhantes, chamados também hiperecogénicos, que quando existe esta apresentação, normalmente é sinal que as cúspides estão calcificadas ou fibrosadas. Podemos ver aqui a cúspide coronária direita e a cúspide não coronária, quase que não se vê. É sinal que as cúspides são finas, é bom sinal, porque em válvulas mais calcificadas ou fibrosadas as duas cúspides são muito nítidas, ok? A válvula mitral tem um aparelho mais complexo, deve também ter folhetos finos, estão aqui os folhetos da válvula mitral, neste caso até estão um pouco espessados, e na mesma ordem de ideias, se for um paciente mais velho é normal que tenha algum espessamento, como fibrose, mas não deve ter pontos de cálcio. Vocês podem ver, neste caso, tem aqui umas zonas mais brilhantes, estas zonas correspondem a zonas mais fibrosadas ou calcificadas. Ora,
Mesma ordem de ideias, deve ter boa abertura, como podemos ver aqui, os folhetos devem abrir bem para trás e uma coisa muito importante, no fecho da válvula mitral ela deve fechar ao nível do plano valvular mitral. Vendo a zona de inserção dos folhetos nas comissuras, traçando um plano imaginário, nós temos o plano valvular mitral e os folhetos devem fechar acima desse plano. Ora, avalio também a morfologia do aparelho subvalvular mitral, as cordas tendinosas e os músculos papilares. Passo então para a avaliação da artéria aorta, que é a artéria que dá continuidade ao ventrículo esquerdo para o resto do corpo. A artéria aorta deve ser medida, mas antes devemos avaliar a sua morfologia. A raiz deve ter aproximadamente o mesmo diâmetro que a aurícula esquerda e deve afunilar, ou seja, aqui a raiz da aorta deve ser mais ou menos do mesmo diâmetro da aurícula esquerda, neste caso é mais pequena, e deve afunilar aqui na junção sinotubular e seguir de forma linear para a aorta ascendente. A perda da definição da junção sinotubular pode ser um sinal degenerativo, consequência de alguma patologia ou por idade avançada. Deve sempre também avaliar-se o interior do lúmen, da aorta, e pesquisar por imagens no seu interior, imagens essas que não devem estar presentes. Por fim, olho para o pericárdio. Vejo a linha que o define, que é esta linha assim à volta. Vejo se está fina, vejo se tem alguma zona anacogénica a separá-lo do miocárdio, que se existente apenas em sístole é normal. E se ao nível da parede livre do ventrículo direito tiver uma zona anacogénica, temos que verificar se não é gordura, pois a probabilidade de o ser é muito grande. Neste caso é um bom exemplo, eu tenho aqui esta zona muito fina que é uma lâmina de derrame e aqui em cima, se vocês virem uma zona menos ecogénica, é gordura anterior. Após avaliar o 2D por via parasternal eixo longo, já tenho muita informação que posso utilizar para direcionar o meu estudo. De seguida, vou avaliar com Doppler cor. Começo por abrir bem o setor da cor para avaliar a nível geral. Fica um pouco confuso, realmente, para os olhos com menos treino, mas com a experiência torna-se mais fácil. Para melhorar a interpretação do Doppler cor, eu costumo aumentar a velocidade da aliasing para um valor um pouco mais alto para não ter o padrão de mosaico de cor em fluxos normais. Vocês estão a ver aqui, a velocidade está nos 58.7. Se for uma pessoa magra, às vezes consigo velocidades de 70 e qualquer coisa, quase 80, e vão ver que melhora bastante a qualidade do Doppler cor. Outra coisa que também ajuda é baixar um pouco os ganhos gerais do bidimensional. E assim consigo perceber melhor a dinâmica do fluxo. É importante ver se há fluxos turbulentos, se tem regurgitações importantes ou ligeiras, por exemplo. Neste caso, podemos ver aqui este fluxo turbulento atrás das cúspides aórticas, corresponde a uma regurgitação ligeira central, e a mesma coisa aqui na válvula mitral, temos este fluxo que se vê de vez em quando linear central, corresponde a uma regurgitação mitral. De seguida vou avaliar os 3 pontos principais com o setor de cor mais pequeno, o que facilita a interpretação por melhorar a qualidade do Doppler cor. Quais são estes 3 pontos? Válvula aórtica, tanto na câmara de saída do ventrículo esquerdo, que fica abaixo das cúspides, como o próprio fluxo da válvula aórtica, o septo interventricular e a válvula mitral. Começo então colocando cor na válvula aórtica. Defino o setor da cor de forma a incluir apenas a válvula e de forma a conseguirmos ver o fluxo um pouco antes da válvula e o fluxo um pouco depois da válvula. Avalio se tem alguma turbulência, aliasing, supra ou subvalvular, como podemos ver aqui neste caso que tem uma regurgitação ligeirinha, como eu vos expliquei há pouco. Uma nota importante, colocar o modo M por cima da cor com o setor ao nível da câmara de saída do ventrículo esquerdo pode ser importante para caracterizar temporalmente os eventos e para avaliar algum fluxo anormal. Como podem ver, este fluxo aqui
turbulento corresponde a um fluxo em diástolo, estão a ver? Telediástolo, que é o final da diástolo, corresponde aqui ao início do QRS, e este fluxo é um fluxo turbulento diastólico na câmara de saída do ventrículo esquerdo, o que significa que é um fluxo de regurgitação aórtica. É importante avaliar o quanto essa regurgitação ocupa a nível transversal a câmara de saída do ventrículo esquerdo, e podemos ver que aqui ocupa quase metade. A câmara de saída do ventrículo esquerdo vai daqui até aqui e temos um fluxo que ocupa, bem, metade não digo, mas ocupa diâmetro transversal significativo. Ora, de seguida, para avaliar o fluxo da válvula mitral com Doppler core, volto a chamar o setor do Doppler core e coloco o mesmo setor na válvula mitral. Avalio também, na mesma ordem de ideias, os fluxos à frente dos folhetos e atrás dos folhetos e verifico se existem fluxos turbulentos. Por último, coloco o setor da cor em cima do septo interventricular para avaliar uma possível comunicação interventricular. A incidência do parasternal eixo longo está avaliada por bidimensional e por Doppler core. Vou então avaliar agora algumas situações particulares. Ora, o zoom da válvula mitral pode ser importante para avaliar com mais pormenor a válvula mitral. E para tal podemos utilizar o comando zoom, que é um comando que existe em todos os ecógrafos, que permite aumentar as estruturas que se encontram dentro do setor. Nestes exemplos, a válvula mitral tem uma morfologia atípica. Em A podemos perceber que os folhetos estão espessados e quando o folheto anterior da válvula mitral está na sua extensão máxima, faz downing. E em B podemos ver que abrem com dificuldade. A abertura não é conservada. Ora, uma das coisas mais importantes do eco transtorácico é podermos quantificar várias alterações cardíacas e esse tipo de quantificações baseia-se em medições. Então vou agora começar a falar-vos nas medições que devem ser realizadas ao nível desta incidência. Esta incidência é perfeita para avaliar a dimensão das paredes e da cavidade do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, o diâmetro da aorta e o diâmetro da aurícula esquerda, pois estas medições partem de pontos que estão transversais aos ultrassons, fazendo com que a sua definição seja a melhor. Então, começo com a medição da aorta. O diâmetro da aorta vai nos permitir dizer se a aorta está normal ou se está ectasiada. Posso medir esse diâmetro por bidimensional, como vemos na imagem A, ou por modo M, como vemos na imagem B. E é importante medir vários diâmetros, ok? Nem temos aqui um exemplo do que é realmente uma correta medição da aorta, pois ela deve ser medida ao nível da raiz, como vemos aqui, da junção sinotubular e pelo menos no mínimo 2 diâmetros da aorta ascendente. Ora, quando medimos por 2D, devemos alinhar bem a aorta, de forma a termos uma boa visualização de toda a sua porção inicial, raiz da aorta, seios de valsalva e junção sinotubular e a restante continuidade da aorta ascendente. Por isso, de vez em quando, pode ser necessário subir um espaço intercostal para termos um melhor corte ou mesmo chegar o transdutor um pouco mais para o externo para ver uma porção maior da aorta. Quando estudei eco, aconselhavam a fazer estas medições com modo M, pois aumentava a definição das estruturas cardíacas. Confesso que prefiro medir por 2D, pois não existe a responsabilidade de alinhar o cursor perpendicularmente com a aorta, coisa que às vezes é bastante difícil. Neste caso está a maior perpendicularidade conseguida, mas o ideal seria o cursor passar aqui na aorta e aqui sim para medir a aurícula esquerda. Nem sempre temos uma boa abertura da raiz da aorta, quando temos um bom alinhamento com o ventrículo esquerdo, então por vezes temos que fazer os tais pequenos movimentos da sonda
os tais tilts, para alinhar e abrir bem a aorta e a aurícula esquerda. As medições são feitas pelo menu Measure, no caso dos ecógrafos Mindray, e aqui devemos optar pelo submenu da aorta. O caliper aparece automaticamente quando escolhemos o submenu e damos o OK então para medir. O anel aórtico deve ser medido utilizando a técnica Inner Edge to Inner Edge. No entanto, a raiz da aorta e as restantes porções da aorta devem ser medidas com a técnica Leading Edge to Leading Edge. E o que é que isto quer dizer? A parede da aorta, a parede anterior, vai ser incluída na medição. Nós colocamos o caliper no eco mais anterior da parede anterior e colocamos o segundo ponto no eco mais anterior da parede posterior da aorta. De seguida, mece o diâmetro transversal da aurícula esquerda. A medição deve ser feita perpendicular ao eixo longo da raiz da aorta e medida ao nível dos seios, utilizando a técnica Leading Edge to Leading Edge. Se esta medição for feita por modo M, temos melhor resolução temporal, mas se for feito por bidimensional, temos melhor percepção do plano certo onde medir. Não esquecer que é uma medição uniplanar, ou seja, é pouco representativa do real tamanho da aurícula esquerda, sobretudo se for uma aurícula dilatada. A dimensão do ventrículo esquerdo e das paredes pode ser feita por modo M, do ventrículo esquerdo, ou por bidimensional, assentando no mesmo princípio falado anteriormente para as medições da aorta. Pessoalmente, prefiro medir por bidimensional, como já disse, apesar da melhor resolução do modo M, pois uma das exigências para uma boa medição é que esta seja feita perpendicularmente ao eixo longitudinal do ventrículo esquerdo. E isso nem sempre é possível por modo M, ok? Por exemplo, neste ventrículo, o eixo longitudinal do ventrículo aponta ligeiramente para cima. Por isso, um cursor que passe por aqui nunca vai fazer uma boa medição. Este ventrículo deve ser medido com um cursor a passar assim, com este corte. Como estão a ver este corte, como estão a ver depois aqui medindo em bidimensional, que acaba por ser o mais certo. Apesar de não termos a exigência de alinhar o cursor por bidimensional, a medição deve ser feita perpendicular e é feita apenas com o caliper. Ao medir as paredes e a cavidade ventricular esquerda, temos que ter em atenção algumas exigências muito importantes. A medição deve ser feita ao nível da ponta dos folhetos da válvula mitral. B, como podem ver, mostra uma forma errada de medir porque o cursor passa nos segmentos médios e não rente à ponta dos folhetos. A medição da cavidade com o caliper deve medir desde a interface entre o miocárdio e a cavidade anacogénica, ou seja, deve ser colocada em cima do endocárdio. A banda moderadora do ventrículo direito não deve ser incluída na medição da parede ou do septo. O músculo papilar, as cordas tendinosas e o pericárdio, como vêem na imagem A, bem medido, não são incluídas, estão a ver, aqui estão as cordas tendinosas, aqui está o pericárdio, não são incluídas na dimensão da parede. Muitas vezes é importante ver como se comporta as paredes e a cavidade em movimento para conseguirmos identificar melhor onde estão essas estruturas antes de fazer as medições. Para confirmarmos se determinado eco faz parte da parede ou não, lá está, é só ver em movimento e percebemos como é que se comporta o movimento do endócrino. E estas são as medições que normalmente realizo. Vêm apresentadas neste quadro, onde podemos ver a espessura do septo, da parede posterior. A espessura, para podermos dizer se tem hipertrofia ou não, deve ser a espessura em diástolo. O tamanho da cavidade em diástolo, estão a ver, este D significa diástolo, e em sístolo. Vem também referido a fração de encurtamento, que lá está, é um parâmetro sistólico que correlaciona o diâmetro diastólico com o sistólico, e a fração de ejeção calculada
pelo método de Tay-Scholz, que não tem a ver com a fração de ejeção medida por volumes, que essa sim é a mais importante e a mais sensível para avaliar a função sistólica. Devemos tomar atenção sempre a estes valores, perceber se existe alguma medição alterada ou que não vá de encontro ao que estamos a analisar subjetivamente, e se tivermos essa atenção, podemos sempre repetir para uma melhor orientação do estudo, ok? A alteração nestas medições, sugiro que façam 2, 3 medições para terem a certeza e para aumentarem a sensibilidade do estudo. Então, para fazer as medições, eu congelo a frame quando tiver uma boa imagem, avalio qual é o melhor ciclo e com melhor definição do endocárdio ventricular e depois escolho o ciclo. Se estiver em bidimensional, escolho uma frame em telediástolo. Se estiver em modo M, coloco o cursor no início do QRS, alinhado com a telediástolo morfológica, e chamo o menu das medições. O software define automaticamente, se é por modo M ou por bidimensional, ele já tem o menu definido para o que estamos a avaliar. Começo sempre por calcular em telediástolo a dimensão do ventrículo direito. Esta deve ser feita desde a parede anterior do ventrículo direito, não incluindo a parede. Como podem ver aqui não tem, mas a parede do ventrículo direito está aqui e aqui é a cavidade, por isso devo colocar o caliper aqui e até aqui, ok? Sigo as medições, normalmente o cursor que vem é um cursor longitudinal, vertical, que permite a medição das cavidades e das paredes toda seguida. Sigo as medições, medindo em seguida o septo interventricular, a cavidade do ventrículo esquerdo e a parede posterior. Normalmente o cursor que vem é um cursor que permite medir estas medições todas seguidas em telediástolo. Normalmente, finalizando a diástole, ele chama o cursor da telesístole, da sístole ao telesístole automaticamente, ou então podemos escolher no menu e chamamos o cursor manualmente. Meço a cavidade do ventrículo esquerdo em sístole no mesmo ciclo cardíaco. Não dá para medir a diástole num ciclo e a sístole noutro. Calculamos, assim, o cursor deve ser colocado no final da onda T ou na ponta do nadir, do septo e da parede posterior. O software dá automaticamente os cálculos da fração de encurtamento e da fração de ejeção, como podem ver na tabela, e estes são os dois parâmetros que quantificam a função sistólica do ventrículo esquerdo no nosso estudo, ou seja, são os dois primeiros parâmetros que aparecem para quantificar a função sistólica. Existem mais, vamos falar deles à frente, mas estes são os primeiros. Quer dizer, a primeira avaliação acaba por ser a nossa avaliação subjetiva, mas pronto, por exemplo, em casos de pacientes em que a função não é muito óbvia, estes são os primeiros parâmetros quantificáveis. Devemos avaliar bem os cálculos medidos, como já disse, tanto da dimensão das paredes, como da cavidade, como o valor dos parâmetros da função sistólica, para se houver algum fora do intervalo, medirmos novamente. No início é difícil memorizar todos os intervalos de referência, até porque alguns têm diferentes para homem e para mulher. Eu aconselho que tenham sempre as tabelas de fácil acesso para poderem comparar. Se estiverem num laboratório de eco, podem sempre colar na parede, nós por exemplo temos, ou então no computador, mas convém ter ali à mão, que é para terem logo a noção se têm parâmetros alterados ou não. Não esquecer que a medição do ventrículo esquerdo é uma medição assente apenas em dois segmentos, no segmento do septo e no segmento da parede lateroinferior, ou antigamente denominada posterior, e para avaliar a sua dimensão devemos sempre avaliar o seu volume. Eu explico mais à frente. Esta medição que medimos é só para termos uma primeira noção.
Outro cálculo importante que é possível avaliar por aqui é o cálculo da massa do ventrículo esquerdo. A massa é um grande preditor de eventos cardiovasculares e, no caso de pacientes hipertensos, tem uma grande correlação prognóstica. É dada automaticamente pelo software. Nós, por exemplo, num dos aparelhos de Mindray que nós temos, não vem a massa logo na tabela, nesta tabela, vem sim na tabela final, quando imprimimos as imagens. Gostava de vos sensibilizar para o facto de que os valores das dimensões são levantados a 3 na fórmula do cálculo da massa, o que quer dizer que qualquer pequeno erro na medição vai ser levantado a 3. É importante terem esta noção. Ora, outra avaliação que pode ser feita é a avaliação da mobilidade da válvula mitral pelo modo M. Colocando o cursor por cima dos folhetos, conseguimos perceber a mobilidade e a espessura de ambos com a boa sensibilidade que o modo M nos oferece. Podemos ver o folheto anterior em forma de M aqui e o folheto posterior em forma de W. Nestas duas imagens podemos ver um exemplo do modo M de uma válvula mitral estenosada, com uma estenose moderada aqui e com uma estenose grave aqui. Como podem ver aqui a abertura é muito mais fluida, permitindo o desenho do M e do W, e neste exemplo não temos o desenho do M e do W, antes pelo contrário, até podem ver que o folheto posterior é como que puxado pelo folheto anterior e aqui a abertura é mínima. A câmara de saída do ventrículo esquerdo, como já disse, é a zona do ventrículo esquerdo que antecede a válvula aórtica e por alguns milímetros de comprimento tem uma forma ligeiramente tubular. Okay? Esta forma permite-nos calcular o volume sistólico e o débito cardíaco através de uma fórmula. Pela fórmula, o VTI, que eu já vos explico o que é, da velocidade do fluxo vezes o diâmetro da zona por onde passa esse fluxo, obtemos o volume de fluxo que por ali passa. Okay? Se calhar é um bocadinho complicado, é mais teoria, não vou chatear-vos tanto com teoria, mas é para perceberem a importância desta medição. Esta informação é necessária se queremos saber o volume sistólico e assim o débito cardíaco. O objetivo máximo do coração é enviar sangue para o resto do corpo. Ora, o volume sistólico, e assim o débito cardíaco, que é o volume sistólico dependendo da frequência cardíaca, é o resultado de uma boa função, é o resultado da função cardíaca. Por isso, acabam por ser parâmetros de função cardíaca muito importantes. No caso das patologias congénitas, para comparar o débito cardíaco sistémico do pulmonar, temos também que fazer o débito cardíaco, temos que utilizar esta fórmula. Se queremos calcular volumes regurgitantes, fazendo a relação entre o débito real e o débito que passa pela válvula regurgitante, também temos que utilizar esta forma. Por isso, o diâmetro da câmara de saída do ventrículo esquerdo, para cálculo, seja da válvula aorta, da área da válvula aórtica, seja do volume sistólico, débito cardíaco, fazer QPQS, é muito importante. E aí o diâmetro deve ser medido com a opção de zoom sobre a câmara de saída do ventrículo esquerdo, como vemos nesta imagem. Devemos escolher uma frame em mesocístolo e utilizar o método de medição inner edge to inner edge. O que é que isto quer dizer? Aproximadamente ali 3 a 10 cm abaixo da válvula aórtica, desde o miocárdio compacto do septo basal até ao folheto anterior da válvula mitral, sem incluir o endocárdio do miocárdio, nem incluir o folheto